Oi! No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha muito especial de um livro, um clássico que eu li recentemente e que eu indico fortemente que você faça a leitura. Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero pedir para você já deixar o teu like nesse vídeo e compartilhar ele com teus amigos e pedir para eles se inscreverem no canal, assim como você também se inscreva. Hoje vamos falar sobre esta beleza aqui. Este clássico não é um clássico à toa, e ao decorrer do livro eu vou explicar para vocês porque este livro sobrevive com o passar dos anos. Mas antes de a gente começar a falar sobre a história, eu quero mostrar essa edição que tá primorosa, linda demais. Eu acho que é da Martin Claret, eu acho que é assim que pronuncia o nome da editora. A capa é linda demais. Eu acho que, se não é a mais bonita, é uma das mais bonitas que eu tenho na minha estante. É muito bonita. O verso também da capa, maravilhoso. A lombada. O recorte também é todo editado, todo bonitinho. Dentro tem as folhas num azul clarinho, muito bonito. O livro em si é muito bonito. Quando a gente chega na metade dele, ele tem também ilustrações que são maravilhosas. São ilustrações que contém na capa do livro. Tá difícil achar o meio. Aqui. Isso determina que a gente chegou ao meio da história, também muito bonito. Enfim, é uma edição primorosa, tem a fitinha também pra gente marcar. É edição de capa dura, o livro é capa dura, é uma edição primorosa, sem defeitos algum. É muito lindo para deixar na estante, mas é claro que não só para deixar na estante, né? É um livro que deve ser lido. Orgulho e Preconceito foi o primeiro livro da autora Jane Austen que eu li e eu estava com altas expectativas antes de fazer a leitura. Eu sabia que era um livro que todo mundo gostava, que todo mundo indicava, a autora também, todo mundo adora ela, indica ela. Então as minhas expectativas estavam lá no alto e a autora não só superou todas as minhas expectativas com este livro aqui, como fez com que as minhas expectativas para os próximos livros aumentassem muito mais. Nesta obra, a autora narra minuciosamente os acontecimentos do início do século XIX, os costumes, os preconceitos, as ideias que eram tidas como certas naquela época. A primeira publicação do livro, se não me engano, foi em 1813 e a autora tinha um grande conhecimento de causa sobre a época que o livro retrata, porque ela vivia naquela época, então por isso que o livro é tão rico em detalhes. A separação de classes dos mais ricos e dos menos abastados era notória e a gente pôde perceber que a convivência entre essas classes diferentes acontecia apenas pelos costumes da época, pela polidez, pela educação que antigamente existia muito, as pessoas eram muito, extremamente educadas, mas, sobretudo, existia um grande preconceito, um grande orgulho. E é através desta crítica social que a autora nos apresenta aos personagens. O Sr. Darcy, por exemplo, um homem rico, um homem culto, de grandes fortunas, que tinha uma polidez enorme, que era bem visto, bem quisto pela sociedade, embora as pessoas não gostassem tanto dele,
porque ele tinha uma polidez enorme, ele não se misturava com as pessoas que ele achava inferiores a ele, mas as pessoas o respeitavam. E o nosso personagem, o Sr. Darcy, era o exemplo perfeito do orgulho. Ele era uma pessoa muito orgulhosa pela sua hierarquia, por ser rico, por ser culto, por ser benquisto na sociedade, e ele não se misturava muito com pessoas que não fossem do mesmo círculo social que ele. Até que ele teve que sair da cidade grande e acompanhar o amigo dele, o Sr. Bingley, que também é um dos nossos personagens principais da história. Eles foram passar uma temporada no campo, onde as pessoas não são tão abastardas, não têm costumes tão refinados, e lá ele conhece a nossa personagem principal, a Elizabeth Bennet, e junto com ela as suas 5 irmãs, a mãe dela e o pai. E geralmente estamos acostumados a ver histórias onde os personagens se apaixonam à primeira vista. Aqui posso dizer que foi ao contrário. Tendo o melhor amigo do Sr. Darcy, o Sr. Bingley, se aproximado da irmã mais velha da Elizabeth, a Jane, os nossos personagens vão começar a conviver mais próximos, vão se encontrar mais vezes, vão ter que conversar, vão ter que passar por situações que eles não gostariam. E aqui a percepção que eles tinham, essa percepção à primeira vista que eles tiveram um do outro, vai se fortalecer ainda mais. Durante todo o livro há uma narração excepcional dos fatos, uma narração super detalhada. A autora não deixou escapar nenhum detalhezinho importante e os diálogos contidos no livro são extraordinários, muito engraçados e muito irônicos. A Lizzie, a nossa personagem, não se deixa intimidar pelo orgulho do Sr. Darcy, e isso faz com que os diálogos que eles tenham sejam hilários, sejam muito engraçados, com uma boa dose de ironia. E não demora muito para o nosso personagem orgulhoso se apaixonar pela nossa personagem principal. No entanto, a nossa personagem feminina ainda tem a mesma visão pelo cavalheiro, o Sr. Darcy, e continua achando que ele é uma pessoa muito preconceituosa e orgulhosa, e dela nada ele teria de afeição. Até que o nosso personagem entende que a única forma para tentar conquistar a Elizabeth é parar de falar, porque quanto mais ele fala, mais ele se complica. Então ele resolve agir. O amadurecimento dos personagens, os diálogos divertidos e irônicos, as críticas sociais feitas no livro dão à narrativa da Jane Austen um caráter único, um livro realmente excepcional. Através deste romance histórico, a gente mantém a nossa esperança no amor e em tudo que o amor pode transformar com o passar do tempo. Mesmo sendo um livro clássico, a trama é muito atual. As críticas sociais que a autora fez ao longo do livro podem ser feitas ainda hoje em dia. É por isso que o livro ainda perdura com o passar dos anos, com o passar do tempo, porque embora ele tenha sido escrito há muito tempo atrás, ele ainda é muito atual. Orgulho e Preconceito é um livro que tem, na medida certa, doses de amor, de inteligência, de divertimento e de emoção. É uma obra envolvente e completa que mostra a grandiosidade do amor e as surpresas que a vida tende a nos reservar. Eu acho que eu nem preciso dizer que eu amei fazer a leitura desse livro. A escrita da autora é maravilhosa, os diálogos são apaixonantes, a narração é perfeita. Enquanto eu lia o livro,
me parecia que tinha alguém na minha frente contando aquela história. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. Foi muito emocionante até, porque conforme eu ia lendo, eu tinha a impressão de estar ouvindo outra pessoa me contando aquilo e que aquilo era muito real. E eu acredito que isso aconteça quando a gente tem em mãos um livro tão bem escrito quanto esse. De fato, o livro não nega que é um clássico, porque eu desconheço um livro tão bem escrito quanto esse. Eu já li alguns outros clássicos, mas confesso que este daqui tem todo o meu amor. De todos que eu já li, eu acho que é o meu preferido. Eu lembro que em algum momento eu gravei uma resenha de O Morro dos Ventos Uivantes e eu falei que tudo que eu falasse sobre o livro não ia fazer jus àquela obra. E da mesma forma eu falo de Orgulho e Preconceito. Eu posso falar muitas coisas aqui, mas nada vai fazer jus a esta obra aqui. Eu entendo que este livro não vai agradar todos os públicos, porque para algumas pessoas pode se tornar uma leitura mais demorada, mais difícil. Eu acredito que isso se dá porque geralmente somos acostumados a ler livros mais jovens, mais com uma linguagem atual, livros mais rápidos, que tudo acontece para ontem, e neste daqui, se a pessoa começar lendo achando que vai encontrar um romance bobinho, como a gente costuma ler, geralmente não vai achar. Então pode se decepcionar um pouco. A linguagem é mais difícil, o livro é mais demorado, tem muita narração, tem vários detalhes. Então, se a pessoa procura uma leitura mais dinâmica, eu não aconselho a ler este livro aqui. Embora sim eu indique muito a fazer a leitura deste livro aqui, eu indico para as pessoas que tenham vontade de ler um clássico, tenham vontade de ler um livro bom, tá? E quando eu digo um livro bom, é um livro com uma escrita certa, uma escrita um pouco mais difícil, mais rebuscada, um livro que não vai ter tanta ação assim, as coisas não vão acontecer para ontem. Então, se você quer ler de fato uma obra de arte, Orgulho e Preconceito, e se você quer ler só um romance mais bobinho, então este daqui não é o livro para você, tá? Mas de qualquer forma, coloque este livro na tua meta literária, porque não é à toa que ele está em várias listas de livros para se ler antes dos 30 anos, antes de morrer. Então, façam isso, tá? Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas estejam no momento, estejam no clima, estejam concentrados para fazer a leitura. E aí, gostaram da resenha de Orgulho e Preconceito? Se gostou, deixa o teu like nesse vídeo, compartilha o vídeo com teus amigos, pede para eles se inscreverem no canal e se inscreva você também se não é inscrito. Comenta aqui embaixo para eu saber se você já leu Orgulho e Preconceito e me conta o que você achou. Por hoje era isso, beijinhos, tchau!